Hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Na Rota U, o podcast universitário que vocês querem ouvir. E nada melhor que um tema de 20 anos de sucesso, falando sobre a nossa instituição Unopar Anhanguera, dos polos de Santa Maria, Uruguaiana, Santiago e Santo Ângelo. E nada melhor do que o casal, os nossos gestores, o Sr. Leonel e a Dona Karen, para falar um pouquinho desses 20 anos de instituição. Olá pessoal, é um prazer a gente poder estar conversando sobre um pouquinho da nossa história, desses 20 anos aí de caminhada no ensino superior. Espero que vocês gostem do que nós vamos conversar hoje. Deixa eu perguntar para vocês como iniciou toda essa paixão e como iniciou a Unopar aqui em Uruguaiana. Bom, em si, digamos, na minha última aula da faculdade, na última aula de Pedagogia da Língua Alemã, um professor perguntou para nós: o que você sonha para o futuro? Escreva num bilhete. E eu escrevi naquele bilhete: ter uma escola e morar em cima dela. Esse foi meu sonho. E aí depois eu trabalhei como professor e surgiu, digamos, cursinho para vestibular, editora para editar livros didáticos. E um dia apareceu alguém lá em Santa Rosa, no nosso cursinho pré-vestibular, oferecendo ensino à distância Unopar. E na época eu fazia já pós-graduação de informática na educação. E aí nós fomos conhecer esse projeto. Então a gente começou em 2003 com a Unopar em Santa Rosa, 13 de Maio. Aí em 2004 nós fomos para Londrina, um grupo para reivindicar melhorias financeiras, e eu fui com a ideia de melhorias pedagógicas, que é a minha área, no caso. E aí depois de uns 15 minutos, a parte financeira não chegaram a um acordo, daí queriam terminar a reunião. Eu disse: só um pouquinho, eu tenho a parte pedagógica para discutir. E aí a gente então conversou toda a parte problemática da parte pedagógica, e aí depois fomos almoçar, aí depois do almoço a gente foi conhecer a reitoria, e aí o seu Marco Antônio Lafran, na época o dono da Unopar, disse: olha, aqui está o mapa do Brasil, onde tem um alfinete tem uma Unopar, e aqui na fronteira do Rio Grande do Sul não tem nenhum alfinete. E ele disse: Leonel, você tem condições de colocar Unopar, você tem perfil para ser gestor de Unopar. Aí eu disse: mas eu não conheço Uruguaiana. Vai lá conhecer. Eu conheço, gosto de Uruguaiana, ele disse, porque ele, como é criador de gado também, ele compra sêmen aqui de Uruguaiana. Sim. Então, nesse sentido, na volta da viagem de Londrina até Passo Fundo, 16 horas dentro do micro-ônibus, tinha bastante tempo para pensar sobre isso. E aí eu cheguei e propus para os meus sócios de 13 de Maio Santa Rosa da gente ampliar. E eles disseram que já tinha suficiente para fazer e que eles não tinham interesse. Aí eu disse para minha sócia se ela estava a fim de fazer esse desafio, encarar esse desafio. E aí a melhor resposta que ela deu, ela disse: olha, se tu acredita, eu tô junto. E aí a gente começou, então eu vim conhecer Uruguaiana, fazer uma pesquisa de mercado, em 2004 isso. E aí eu fiz a pesquisa de mercado aqui em Uruguaiana e já fiz também em Santiago. E aí a gente viu que tinha campo para isso, para a gente colocar os polos aqui. Na época, aqui em Uruguaiana, a PUC vivia uma crise forte. E aí a gente então veio para cá, né, para fazer a Unopar acontecer. Então nós fizemos vestibular já em novembro de 2004, em outubro de 2004, por isso a gente comemora essa data festiva do aniversário. Em outubro a gente fez o lançamento da Unopar aqui em Uruguaiana, e também fizemos em outubro o lançamento da Unopar em Santiago. E aí começamos, eu digo, a Karen cuidando do polo de Santa Rosa, né, que nós ainda éramos sócios, digamos, de Santa Rosa, 13 de Maio, e a Karen então fazia a gestão
do polo de Santa Rosa, enquanto eu vinha para Santiago, vinha para Uruguaiana, fazia panfletagem, fazia porta a porta para captar alunos, porque foi me lançado um desafio, que na época a gente pagava uma franquia de 30 mil reais para cada polo, e daí eu, quando eu disse, olha, eu estou a fim de colocar os polos para o Marco Antônio Lafran, mas eu não tenho os 30 mil reais para pagar para cada polo. E daí ele disse, não, eu vou pensar, e a resposta que ele me deu 2 dias depois, se você colocar 200 alunos no vestibular em Uruguaiana e 50 alunos no vestibular em Santiago, matrículas no caso, e é muito importante frisar, na época era um vestibular, não tinha todos os dias, não tinha vestibular agendado, era uma data, inscrever e matricular. Tá? Então, nesse sentido, nós no primeiro vestibular, eu não lembro mais os números da quantidade de alunos inscritos que nós tivemos, mas em Uruguaiana nós matriculamos 204 e em Santiago nós matriculamos 68. Encerradas as matrículas, 2 dias depois disso, o Marco Antônio Lafran me ligou e disse, olha, você não me deve mais nada e sucesso nessa tua caminhada. E aí a gente foi trabalhando, lógico, a gente encontrou dificuldades nessa caminhada, né? Porque em 2005, por exemplo, lá por abril, maio de 2005, como eu não tinha dinheiro para quitar os computadores que eu tinha comprado para poder estabelecer a Unopar, eu entreguei o meu carro. Então deixei a minha família a pé. Tá? Sim. Mas a gente conversou sobre isso porque senão a nossa dívida só iria aumentar e assim eu ia quitar e estagnar, digamos, os juros e tal. E algumas decisões nesse sentido que a gente foi tomando. Tá? No início também, se a gente for pensar hoje, tá? Carregar a impressora de um lado para o outro, isso não existe, tá? Mas na época a gente levava a impressora e a CPU. Eu tinha 2 monitores, um ficava aqui em Uruguaiana, outro ficava em Santiago, mas a CPU carregava de um lado para o outro, porque um computador era caro e um notebook era tipo assim um sonho. Na época que nós tínhamos a reserva de mercado da IBM no Brasil, sabe? Não comprava notebook, você comprava um IBM. E aí, se a gente for pensar naquela época, deveria, tipo, hoje custar uns 80 mil reais. Então era, tipo assim, um sonho inatingível, sabe? E aí a gente fazia esse trabalho e tal, de um lado para o outro. E fomos indo, até que a gente chegou ao momento em que, de repente, a Karen conta a história de Santiago, da ida para Santiago. Enquanto tu estavas falando, eu estava lembrando assim do nosso dia a dia, logo que a gente assumiu de comprar tecido e colocar na mesa da sala de janta, e nós mesmo pintamos as primeiras faixas que a gente divulgava na cidade, né? O Leonel era o panfleteiro e tinha carro de som em cima a caixa de som em cima do carro, então passava com o carro de som pelas cidades. Então assim, começamos desde o chão de fábrica, como a gente diz, né? Desde as funções mais básicas até chegar à gestão, né? Mesmo sendo os donos, no caso da Unopar, a gente tinha essa questão. Mesmo a gente tendo a empresa, a gente começou a fazer das funções mais simples até chegar onde hoje a gente está, que é praticamente gerenciar, estar no estratégico, né? Então a gente já foi panfleteiro, já foi tutor de sala, já foi
até faxineiro, né? Porque tu tinha que manter as salas organizadas, limpas. E de início, como o Leonel falou, que carregava o computador e a impressora, a gente precisou montar nos 2 lugares as salas de aula. Então, a gente locou salas de aula junto a escolas, mas o equipamento que tinha lá dentro, os computadores que tinha, os projetores que tinha, na época tinha um microfone que era possível o tutor de sala alcançar para o aluno fazer os questionamentos ao vivo. Então tudo isso era um custo enorme, sabe? E daí a necessidade de colocar o carro à venda para que a gente conseguisse manter. E aí sempre foi judiado assim, né? E lá pelas tantas o Leonel disse para mim: Karen, a gente vai ter que ir para Santiago, porque se a gente não for morar em Santiago, não vão acreditar que a gente é honesto. Porque a gente teve o azar de contratar uma pessoa, mesmo tendo ido buscar no Cine indicações e tal, e divulgar, assim, ter o perfil divulgado e tratar com pessoas sérias, assim, sobre o perfil da pessoa que nós precisávamos. A gente contratou uma pessoa que depois apareceu chefe de aluno em salão de beleza e tal. Então ele disse: a gente vai ter que morar lá, porque não vão acreditar. E aí a gente foi morar lá. Nós mal começamos a morar em Santiago, começou a dar problema aqui em Uruguaiana. Aí disse o Leonel: eu vou ter que ir. E aí nós moramos 4 anos assim. A Joana pediu para terminar o ensino fundamental e médio ainda em Santiago. A Janaína já tinha ido para Santa Maria. E o Leonel ia de ônibus Santiago, Uruguaiana. Assim foram 4 anos. Mas era uma trajetória bem corrida todo dia, então. Uhum. Não, a gente fazia isso semanalmente. Semanalmente? Normalmente eu vinha, digamos, na segunda-feira, e aí conforme dava, eu arrumava carona, coisa assim, eu voltava no sábado. Normalmente tinha um caminhão que trazia leite ALG de Santa Rosa e trazia aqui para Uruguaiana, então eu aproveitava ou na segunda-feira a carona para vir, ou na sexta-feira a carona para voltar, tá? Sim. E às vezes eu emendava, se tinha eventos aqui na cidade, eu, por exemplo, emendava, ficava no final de semana, porque era oportunidade de fazer captação. Então, nesse sentido que a gente fez esses 4 anos assim, e daí também, né, a gente estava, digamos, num determinado período ali, parecia que a quantidade de alunos aqui em Uruguaiana não saía de 380 alunos. Sim. Então parecia assim um ano inteiro 380, não aumentava o número de matrícula e tal. E eu dizia assim: mas o que está acontecendo, né? E aí o fato de eu vir para cá, isso também impactou positivamente, porque aí nós fizemos um vestibular de 748 alunos. Caramba! E aí nós chegamos nos 1.000 alunos, aí nós chegamos nos 1.300, nos 1.700, aí nós chegamos nos 2.000, aí nós chegamos nos 2.600 alunos, e hoje estamos batendo nos 3.000 alunos, tá? Sim. Então, isso foi, digamos assim, um trabalho, uma conquista que a gente conseguiu na comunidade de Uruguaiana. A gente conseguiu com o nosso trabalho, e o nosso trabalho, digamos assim, com muito trabalho da equipe. A gente sempre apostou muito na nossa equipe e sempre assim de dar liberdade para a equipe poder trabalhar, mas também com responsabilidades, tá? E também a gente apostou muito em uma equipe mais jovem, porque eu acredito que o jovem a gente forma, e uma pessoa com mais idade eu transformo. Ela já vem com vícios e tal, então eu tenho que desfazer algo, desconstruir algo para construir um novo. E o jovem, ele vem com ideias, e aí eu só preciso direcionar essas ideias, e muitas vezes o jovem, ele me traz desafios.
E esses desafios me fazem crescer. Eu evoluo com isso. Então eu estou em constante aprendizagem com as minhas equipes, porque as minhas equipes também me desafiam para o novo. Assim como eu preciso direcionar muitas vezes as minhas equipes para que elas sigam o caminho que a gente sabe como é o melhor caminho, mas não impede de que a gente possa implementar algumas coisas, tá? Trazer algo novo, tipo isso aqui. E pelo que eu vi, eu dei uma lida nas histórias de vocês, a família teve muita presença, né, nessa construção de 20 anos. Como é uma instituição desse porte, dessa grandeza de educação, ter começado com a família para vocês? A gente vem de família que trabalhou e trabalha na educação. O Leonel tem 2 irmãos professores, tio professor, eu tive meu pai professor, meus irmãos são professores, então é uma área que a gente gosta muito, que a gente admirava já na família e que a gente escolheu. Eu sou administradora de formação, que em 3 de Maio, onde nós morávamos, era a única faculdade que tinha, era essa, né? E depois disso, acabou que as gurias acabaram se envolvendo, assim, meio que sem querer querendo, sabe? Não saberia dizer agora exatamente assim de que forma que elas acabaram sendo conquistadas também, mas acho que deve a empolgação, e tipo assim, quando a gente começa como empreendedor, tu não tem como contratar muita gente, então ou tu abraça, ou a tua família abraça todos juntos, né, todos acreditando, ou não tem outra forma, eu acho. Depois, com o tempo, tu até, por exemplo, a Joana escolheu uma outra área, foi para fisioterapia, porque agora trabalha no coworking que ela administra, mas assim, de início, eu acho que elas foi no sentido de contribuir mesmo, sabe, de ajudar, porque nós começamos do zero com tudo. Sim. A gente queria saber sobre como foi essa questão dos desafios que vocês falaram, que foi muito prolongado nesses 4 anos principalmente, e quais ensinamentos vocês conseguem passar para alunos que também almejam ter esse mesmo desejo de construir alguma coisa grande com a educação e trazer um impacto como vocês trouxeram para a Uruguaiana na educação. Eu acho assim, a primeira coisa, eu tinha certeza do que eu tinha na mão. E eu tinha o projeto, eu tinha planejado. Então eu acho que se você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar. Porque senão o sonho pode tranquilamente virar uma utopia. E você fazer parte dos dados estatísticos de empresas que no primeiro, segundo ano fecham as portas. Então, em primeiro lugar, eu acho assim, você acreditar, você conhecer o produto. Então, meu produto era educação, é isso que eu sei fazer, e planejar como fazer isso acontecer. E lógico, continuar sonhando. Eu acho que isso, o sonho, a gente não pode abandonar. O encanto pelo que a gente está fazendo, a gente não pode abandonar. E muitos, depois que eles, digamos, criaram o seu empreendimento, eles esquecem de continuar sonhando. Parece que, meu sonho era ter o empreendimento, agora eu tenho, mas eu não sonho mais com o meu empreendimento, mas eu sonho em tirar coisas só do meu empreendimento. E aí, o que a gente fez? A gente tinha em todas as salas de aula, por exemplo, tinha cadeira estofada, tinha split. Em casa não tinha split nos dormitórios. Por quê? Porque o que me sustentava, que trazia a sustentação para minha família, era o meu empreendimento. E em primeiro lugar eu preciso alimentar o que me traz o retorno. Então eu continuo investindo no meu empreendimento
porque daí com isso eu vou continuar crescendo e vou ter melhoria, eu e minha família vamos ter melhoria de vida, de padrão de vida. Então eu acho que isso a gente aprendeu nessa caminhada. Outra coisa, que também eu digo assim, a gente errou muitas vezes com pessoas. A lei brasileira, por exemplo, trabalhista, diz o seguinte: você contrata alguém, 45 dias de experiência, pode renovar por mais 45 dias. E aí eu dizia o seguinte, eu vou usar bem a expressão que eu dizia: se não deu no couro, manda embora, tá? E aí a gente simplesmente pegava e descartava o profissional, né? Demitia o profissional. Sim. E depois disso a gente foi analisando o que a gente precisava fazer, porque muitas pessoas sofreram isto conosco. E aí a gente começou a trabalhar de uma forma diferente com os nossos profissionais. Então hoje, se a gente for olhar, dificilmente um profissional é demitido depois do estágio dele de 90 dias. Porque a gente trabalha constantemente com ele para descobrir os potenciais que ele tem, para orientar ele e para ele poder dar dentro da nossa empresa o seu melhor. Então muitas vezes falta a sensibilidade para nós, lá atrás faltava a sensibilidade de olhar para o profissional e ver os potenciais que ele tem para potencializar isso e diminuir as falhas dele. Então acho que é nesse sentido. E a gente trabalha muito ano contra ano, né? É vestibular de verão comparado com vestibular de verão, é inverno comparado com inverno, então tem esses ciclos. E a gente precisa obedecer esses ciclos, porque na verdade o profissional precisa passar por todo um ciclo para entender o que tudo é trabalhado naquilo, né? Então, assim, não dá para descartar em 90 dias se o ciclo tem meio ano. Sim. E aí isso começou a chamar atenção, né? Nos incomodar. E em relação ao que nos alimenta, eu acho que um exemplo disso é uma formatura, né? Cada formatura é diferente, cada formatura é uma outra emoção e cada formatura é um retroalimento para a gente, né? Porque tu tá vendo que tu tá colocando mais pessoas no mercado, que essas pessoas estão tendo uma mudança de vida, uma ascensão profissional, um reconhecimento da comunidade. Então, acho que isso é fantástico. Agora que vocês falaram em formatura, como você se sente conseguindo levar a educação e a graduação a outros lugares, não precisando estar fisicamente na Unopar, mas se destacando pela qualidade dos cursos online? Como é tu trazer para o formando essa experiência e conseguir fazer que ele se sinta formando na formatura? Eu digo na questão de conseguir promover a educação fora de paredes, sabe? Aquele aluno que trabalha todo dia, mas sempre teve um sonho de estudar. Principalmente aquelas pessoas que acham que não estão mais na idade certa e querem correr atrás, mas só que por causa do dia a dia se torna muito corrido. Como essa questão de conseguir promover à distância a qualidade de ensino. Eu vou usar a frase que o Marco Antônio Lafran disse para nós: se a Unopar não fizer diferença na comunidade de Uruguaiana, não faz sentido a Unopar estar em Uruguaiana. Então, se eu não fizer a diferença para as pessoas de Uruguaiana, as pessoas da cidade onde é que a gente está, não faz sentido a gente estar aqui. E nesse sentido, o que a gente começou a enxergar? Um monte de gente excluída da instituição de ensino. Então, não faz muito tempo atrás, quando a gente começou, os dados estatísticos, eu acho que até foi um discurso do professor Delmar Kaufmann, numa formatura lá no Tênis Clube Rio Branco, acho que é. Sim. Aí ele disse assim: parabéns a vocês, nós no Brasil temos 3% da população que tem curso superior, e agora vocês fazem parte desse seleto grupo, tá? Hoje nós estamos já chegando a 17. Então, quem fez isso? Foi o ensino à distância, que deu a possibilidade de muitas pessoas conseguirem
cursar um curso superior. E principalmente também a questão financeira também era impeditivo para você conseguir fazer um curso superior. Ou você fazia cursinho pré-vestibular para entrar numa federal, e aí você deixava a metade da tua herança, do teu patrimônio de família no cursinho, porque o cursinho custava muito. Sim. Ou você passava numa particular em que você pagava um horror de mensalidade. Eu lembro quando eu estudei na Unicinos, e fui um privilegiado, estudei de graça na Unicinos, né? Eu ganhei, através de uma prova e tal, eu ganhei a bolsa de estudos do governo da Alemanha para poder estudar de graça na Unicinos. E aí meus colegas, eles pagavam mais ou menos um salário mínimo por disciplina de mensalidade. Sim. Então imagina você cursando hoje da Unopar, você cursa, digamos, 5 disciplinas num semestre. Você pagar por mês 5 salários mínimos. Impossível. E principalmente para quem tem família, né? A pessoa vai deixar de lado um sonho para conseguir sustentar ela. É bem isso. Então isso aconteceu. Então quando chegamos aqui, digamos, nós praticávamos a mensalidade para o curso de administração R$165. E a instituição que estava aqui, ela praticava 860. Então a diferença era muito grande. Sim. Inclusive nós tivemos um pai que disse assim: eu vou te matricular aqui, você vai cursar aqui, porque aqui eu tenho como pagar o semestre inteiro. Lá eu só tenho a possibilidade de pagar a primeira mensalidade. E até hoje, quando encontro o pai, ele agradece muito, porque o filho dele está muito bem empregado, tá? Então, a qualidade do ensino a gente sempre preservou, a gente sempre entregou qualidade também, mesmo numa outra modalidade, e é um custo menor. O seu Lafran também dizia que a gente precisa se colocar como uma universidade na cidade onde a gente está, que a gente é uma extensão da universidade matriz, mas que a gente é uma universidade aqui. E aí tu vai pensar qual é a universidade mais próxima que a gente tem daqui de Uruguaiana, por exemplo, e não as que estão aqui. Santa Maria, né? Alegrete. Então, assim, o pessoal precisava se deslocar muito longe. E aí o ensino à distância, mesmo quando nós só tínhamos a modalidade do semipresencial, que o online entrou somente a partir de 2015, de pensar que uma mãe de família pode se organizar para vir uma vez por semana, um empresário que tem lá suas reuniões da associação comercial, o Rotary, o Lions, poder se dedicar uma vez por semana. Então, ele é uma modalidade de ensino que possibilita muitas pessoas, né? E outra questão também é em relação a gente enxergar assim nós tínhamos primeiro um público mais idoso, assim, sei lá, prestes a se aposentar. Nós começamos com o curso normal superior, e aí nós tínhamos professoras com magistério, tínhamos as merendeiras das escolas que acabaram fazendo esse curso para poderem se aposentar melhor. E aí daqui a pouco o nosso público foi mudando, foram vindo os egressos de ensino médio, foram vindo depois pai e mãe desses egressos, né? Porque daí o filho já se formou, então eu dei prioridade para o meu filho se formar, e daí agora é a minha vez. Então é muito legal assim como isso se comporta também, como a gente visualiza isso acontecendo, né? Sim. Principalmente agora que tu falou da questão dos pais reivindicarem para dar o futuro para os filhos. É basicamente como a minha mãe. A mãe sempre quis esse desejo de poder se formar, sempre quis promover saúde para as pessoas, né? Só que, querendo ou não, o Uruguaiana é um local caro para se viver para quem não tem um salário bom, sabe? Ela sempre foi uma mulher de classe normal, tipo, trabalhava em casa limpando. E nisso, ela investiu nos meus estudos, né? Até hoje eu sou muito grato por ela, tanto que hoje eu tô estudando aqui. E assim, é sensacional. E o que eu acho mais lindo é que a mãe agora ela vai se formar com vocês em nutrição. E ela não desistiu, sabe? Por mais que ela tenha a idade que ela tem,
ela correu atrás dos sonhos dela e agora, ano que vem, ela já está se formando. Então ela vai poder atuar onde ela sempre quis, onde ela sempre sonhou. Então vocês trazendo esse ensino, principalmente para essas pessoas que reivindicam dos estudos para poder dar para os filhos, é maravilhoso, sabe? Porque ela nunca achou que ela ia ter a possibilidade de poder estudar de novo. Ela nunca achou que ela ia ter um diploma em mãos para poder falar, eu consegui, sabe? E agora ela tá tipo ali, correndo atrás do diploma dela e ela vai poder dizer que hoje ela é uma nutricionista e é uma das melhores, sabe? Porque eu sei que como instituição o ensino de vocês é maravilhoso. E cada vez que a gente vê as práticas dos alunos, a gente vê aquele brilho deles poder estar passando tudo o que eles estão aprendendo, principalmente com assistência nutricional, agora que tá tendo. E o pessoal tá adorando. É todo mundo ali no Instagram, tem horário para mim, eu queria ver também. Então a qualidade, a gente vê que ela tá abrangendo muito. E os alunos estão adorando cada vez mais funcionando isso. A gente percebe que cada dia mais a Unopar está mais cheia. Então, o investimento dos recursos está sendo sensacional. Os alunos estão adorando. E agora vocês têm o curso de Direito, né, com nota máxima pelo MEC, e abriu um núcleo jurídico, trazendo também a questão de se promover atendimento às pessoas. Isso. E como seria agora para vocês essa conquista desse ano, com o núcleo, podendo trazer uma interação mais próxima da cidadania para dentro da Unopar, trazendo o desejo daqueles que não conseguem, uma forma de conseguir esse meio jurídico por forma dos estudos que vocês estão passando para os alunos? É a acessibilidade ao alcance de todos, né? Eu acho assim, é poder proporcionar com que pessoas que estão desassistidas ou que tenham certa dificuldade de conseguir através dos meios normais, poder ter uma orientação diferenciada, né? Eu acho que é nesse sentido, assim. E eu acho assim, ó, nada mais bonito do que você, por exemplo, chegar ali na frente da clínica de nutrição, você enxergar os teus acadêmicos atendendo as pessoas, eles conseguindo praticar aquilo que eles aprenderam, digamos, na teoria. E assim também os nossos acadêmicos de direito, quando eu entrei ali no núcleo de práticas jurídicas, né, eu vi, estava todo o material, digamos, ali na bancada, né, então todos os papéis tudo ali, todas as orientações escritas no quadro e os alunos seguindo a orientação do professor, né, e os alunos escrevendo as suas sentenças ali, né, suas petições, eu acho que não sei nem certo o nome técnico isso. Então os acadêmicos trabalhando ali, os acadêmicos pelo espaço físico já se imaginando estando num fórum, né, porque tem essa estrutura, né? Então no momento em que eles vão entrar dentro de um fórum para defender um cliente, eles vão estar, digamos, num espaço que eles já conhecem, como ele é posicionado, onde senta um juiz, quem senta aqui, quem senta ali, onde senta qual advogado, qual de defesa, qual de acusação, senta de que lado da mesa. Como você faz um atendimento individual? Como você faz, então isso, sabe assim, é maravilhoso você enxergar que eles estão ensaiando para o mercado de trabalho. Então eu tenho a tranquilidade de dizer que os meus acadêmicos, eles sabem fazer. Eles sabem, o mercado de trabalho vai receber eles porque eles sabem fazer. Eu acho que isso é o mais legal da história da gente, né? E é um desafio, digamos, para nós, todo ano, né, a gente olhar para o pessoal e pensar assim, mas eu formei uma equipe maravilhosa. E aí a gente olha e pensa assim, e próximo ano. E a gente continua enxergando que a gente está continuando formando equipes maravilhosas, profissionais maravilhosos, profissionais competentes. E isso, digamos, nos dá a gasolina para a gente continuar trabalhando, a gente continuar correndo atrás de que vale a pena, né? A gente inovar, a gente trazer mais novidades, digamos, para a Uruguaiana e também, digamos, para Santa Maria, Santiago e Santo Ângelo, no caso.
Então, eu ao menos sempre digo assim, eu brinco, né? No mínimo, sim, a cada 5 anos eu não faço algo novo, eu acho que eu vou ficar doente. Então tem que ter uma coisa nova acontecendo, porque senão a gente parece que está na mesmice. E agora, porque o senhor falou, sempre está inovando, a partir desses 20 anos o senhor tem alguma novidade, algum presentinho que a gente pode esperar da Unopar? Não, em si, digamos, a gente tem agora 2 projetos, tá, já protocolados no Ministério da Educação. Aqui em Uruguaiana a gente está aguardando a visita do MEC para o curso de psicologia, tá? Então a gente imagina que o MEC ainda venha neste ano nos visitar, e nesse sentido a gente não tem medo, digamos, da visita do MEC, porque a gente já, digamos, quando o curso de Direito foi implantado, a gente teve conceito 5 quanto à questão de infraestrutura, e o curso em si ele foi autorizado com conceito 4 e depois foi reconhecido com conceito 5. Então as melhorias aconteceram graças a, volto a dizer, toda a equipe trabalhando sério. E então nesse sentido eu acho que o curso de psicologia ele vai ser autorizado para nós aqui, e como o nosso curso de Direito fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso aqui em Uruguaiana, a gente vai replicar isso em Santa Maria. Então também está protocolado para nós termos o curso de Direito na cidade de Santa Maria. Então isso são 2 coisas assim que vão acontecer, digamos, em 2024, 2025. Acho que é mais ou menos certo em si. Agora essas visitas e autorizações estão um pouquinho mais lentas, porque o Ministério da Educação ele está agora, por exemplo, eles começaram em 2024 escrever um novo marco de qualidade do ensino no Brasil, tanto presencial, EAD e híbrido. E esse grupo de estudos ele vai trabalhar até dia 31 de dezembro, até o final do ano eles precisam apresentar o novo marco regulatório, e aí ele vai ser implantado a partir de março de 2025. Então aquelas dúvidas, pode isso, não pode isso, o marco regulatório vai nos trazer isso. E com isso a gente também vai saber, digamos, curso de psicologia já vai estar aprovado provavelmente dentro do novo marco regulatório. O curso de Direito em Santa Maria também dentro do novo marco regulatório de qualidade. Então isso também nos dá uma tranquilidade, porque a gente tem uma instituição que tem um nome no Brasil inteiro, que tem um padrão de qualidade. A gente é cobrado, a gente tem auditorias, tem visitas de gerentes, né? O pessoal vem nos visitar, vem olhar, faz auditoria dos laboratórios a cada semestre. Então, no fundo a gente reclama quando eles nos cobram, né? Mas a gente fica muito feliz que a gente é cobrado, porque assim a gente sabe como fazer o certo. Então a gente não deixa nada para trás para, tipo assim, macular a imagem, digamos, da instituição Unopar. E é por fazer o certo que a companhia nos enxerga para colocar novos projetos, né? Como é o caso do curso de psicologia e do curso de direito em Santa Maria. Eu acho que assim é um respaldo que daí se tem, né? Sim. E nesses 20 anos, qual conselho vocês dão para aqueles que estão recém-iniciando, que também querem chegar no mesmo patamar de vocês e conquistar o quanto vocês estão conquistando com o ensino e promovendo a educação, levando muito longe a cidadania, principalmente, na nossa sociedade, trazendo que aquilo que é pequeno seja grande e o que é grande consiga melhorar? Eu acho que o tamanho é consequência, digamos, né? Nada acontece sem trabalho, sem dedicação. Então, é bastante trabalho.
As nossas filhas muitas vezes nos questionam quando vocês vão parar de trabalhar. Quando nós vamos estar em casa. Então, nesse sentido, acho que se você quer ser grande, sonha, planeje e trabalhe. Porque o resultado vai vir, é consequência. Então, o trabalho sempre vai estar antes do sucesso. Tá? Nós, por exemplo, nunca imaginávamos, eu não pensei isso, nunca, que nós fôssemos, digamos, o grupo educacional parceiro da Unopar, o 6º maior do Brasil. Tá? Não pensei nisso, mas está acontecendo. Aí, nós aqui trabalhando com o curso de Direito, nós em 2 ciclos já, nós fomos a unidade que mais captou alunos de Direito no Brasil. Então, se a gente for pensar assim, o pessoal está lá em São Paulo, tem unidades lá, mas para o curso de Direito, eles não fizeram tantas matrículas como nós fizemos aqui em Uruguaiana. Então, como isso é possível? Se numa cidade de 140 mil habitantes a gente faz isso, imagina se nós estivéssemos numa cidade de 1 milhão de habitantes. Então, esse é o nosso diferencial e isso, digamos, a companhia, a Unopar enxerga que a gente faz. Então, quem está começando, está sonhando, em primeiro lugar, sonhe, planeje e faça. Depois você começa a contar para ver se sobra dinheiro depois de ter pago todas as contas. Depois você começa a pensar se você pode tirar férias, quando você pode tirar férias. Saudades da época de professor, eu tinha 45 dias de férias. Hoje, se eu tenho 10 dias de férias, eu estou feliz. Tá? A gente emenda ali 2 semanas e tal. Mas, vou dizer assim, eu não trabalho. Eu faço uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Então isso não me cansa, sabe? Então eu acho que isso é o mais importante, você descobrir uma coisa em que você não se sinta obrigado a fazer, mas você faz isso por prazer. E aí você vai conquistando tudo que você quer. Mas tem que fazer, tem que ter o prazer nisso. Você não tem prazer, e aí a Karen sempre diz, né, para os nossos colaboradores, né, se você não está feliz, você não está no lugar certo. Então você tem que estar feliz naquilo que você faz. E a gente, eu acho que é feliz no que a gente faz, né? Então... A gente viaja a trabalho, né? Que as gurias dizem, mas vocês não param em casa, vocês estão sempre viajando. Mas a gente sempre consegue aliar alguma coisa de lazer, né? Então, a gente viajou a trabalho visitando todos os polos agora em agosto. Nesse meio tempo surgiu um encontro de 40 anos de conclusão do ensino médio do Leonel. Nós estávamos lá em Ivoti, interagindo lá com os ex-colegas dele, aproveitamos e visitamos o irmão dele. Então, a gente sempre consegue aliar alguma coisa do particular junto com o profissional. Então, não chega assim a cansar tanto também, porque tem sempre alguma coisa que alimenta, né? Se hoje vocês deixassem uma mensagem para os alunos e para os futuros formandos, qual seria? Eu diria, acredite em você. Tudo que você quer, você vai conseguir. Acredite em você. Aproveite o máximo que você pode enquanto que você é universitário. Vocês têm os professores à disposição, que em si são online. Você tem lá a sala de aula invertida, que você pode fazer a pré-aula, pós-aula e tal. Tem um monte de material para você ler. E isso você pode pegar e discutir com os teus colegas na sala de aula e com o teu tutor na sala de aula.
porque daí que você vai aproveitar o máximo que você tem na universidade, você vai estar top para o mercado de trabalho. E hoje o mercado de trabalho é muito disputado. E o mercado de trabalho quer quem? Os que são os melhores. E os melhores vão ter os melhores salários, não é porque ele tem mais sorte ou menos sorte. Então, esteja preparado, aproveite o tempo de universitário para se preparar para a vida profissional. Porque se você estiver bem preparado para a vida profissional, seu sucesso está aí. Tá? Então nós podemos assim citar inúmeros acadêmicos nossos que hoje estão ocupando gestão de empresas, estão administrando empresas, fizeram concurso público, foram aprovados, então que estão realizando o sonho que eles tiveram, tá? Mas eles, com certeza, suaram muita camiseta, estudaram bastante para poder estar onde eles estão hoje. Então, aproveitem a vida acadêmica para se preparar da melhor forma para o mercado de trabalho. Eu agradeço vocês por contarem um pouquinho da trajetória desses 20 anos, esses 20 anos trazendo a educação para todo o Brasil, como o senhor falou. São 20 anos impactando na vida de pessoas, são 20 anos mudando pessoas e seu futuro. Então, muito obrigado, tá? E a gente vai encerrando esse nosso primeiro podcast, agradecendo a Lully Formaturas e a Ficus Floricultura por todo esse auxílio no nosso cenário e principalmente terminando com a palavra do dia: sucesso! Sucesso de 20 anos e sucesso só em educação. Tchau, tchau!